Bom, a gente pode ver aí, por exemplo, que esse movimento ele tem alguns objetivos: a independência do Brasil e o fim da colonização portuguesa. Eles também queriam a proclamação de uma república no Brasil. Eles queriam a liberdade de comércio, que Minas Gerais pudesse vender e comprar produtos a quem quisesse. Eles queriam também a liberdade de produzir manufaturas, ou seja, de produzir os seus próprios produtos para revender. E também ele queria que a população rica de Minas Gerais fosse perdoada por Portugal daquelas dívidas que tinha até então. E principalmente a gente tem uma observação aí, que esse movimento ele não desejava o fim da escravidão no Brasil, principalmente porque quem participou desse movimento foi exatamente a população rica. Então os ricos não queriam que acabasse a escravidão, porque eram os escravos que produziam no Brasil. A gente vai observar que o objetivo da revolta era iniciar no dia da derrama, ou seja, no dia que os portugueses começavam a cobrar as dívidas com a população rica. A gente vai observar que esse objetivo, né, se propagaria pela região de Minas Gerais. E o que deu errado? A gente vai observar que a denúncia de um homem chamado Silvério dos Reis provocou a suspensão da derrama e os rebeldes se esconderam, mas não adiantou. Em poucos meses todos foram presos. A última prisão foi a de Tiradentes. Nós vamos observar que antes desse movimento acontecer, um homem que foi um traidor entregou esse movimento, que era chamado Silvério dos Reis, e a gente vê que esse movimento ele nem chegou a ser colocado em prática. A gente vê que a população rica de Minas Gerais estavam então insatisfeitos com a cobrança sobre os impostos sobre o ouro que era cobrado pelos portugueses, que eles tinham que pagar 20% e entregar 20% do ouro que era encontrado. A cidade de Minas Gerais, como outras que eram encontrado ouro, teria que entregar 1.500 quilos de ouro por ano. Então a gente vê que os portugueses havia uma cobrança forçada de impostos que era chamada derrama. Eles invadiam a casa da população e retiravam todos os bens materiais de valor que existiam naquela casa. A gente vai observar então que quase todos os envolvidos então no movimento foram libertos, foram declarados inocentes, e a gente vê que um dos que foi condenado foi Tiradentes, né? Porque só Tiradentes foi condenado. A gente vê que de todo o movimento, a gente vê que Tiradentes, que não era rico, a gente vê que ele então vai ser condenado, então vai ser enforcado, vai ser esquartejado, e a gente vai observar que ele foi o único considerado culpado por ter acontecido esse movimento que queria tornar o Brasil independente. Pouca gente levaria a sério um movimento liderado pelos simples alferes. Além disso, a rainha poderia reconciliar com as elites. A gente vai observar, por ele não ser rico, ele era um soldado, vamos dizer assim. A gente vai observar então que Tiradentes, a gente vê que não foi ele só que formou o movimento, mas por ele não ser de uma família rica, ele acabou então sendo condenado pelos portugueses como aquele que liderou o movimento da Inconfidência Mineira, que desejava tornar o Brasil livre de Portugal. E a gente vai observar então, que um dos líderes, claro que foi Tiradentes, e a gente vê que ele era chamado de Joaquim José da Silva Xavier. Joaquim José da Silva Xavier, a gente vai observar que ele, além de ser um soldado, de ser um alferes, a gente vê que também ele praticava o ofício, o seu trabalho de dentista. E a gente vai observar que ele participou desse movimento. Os outros foram perdoados por serem ricos, e a gente vê por ele ter uma condição mais humilde, não era de umas, vamos dizer assim, ele era de classe média, não era pobre nem rico, de classe média. A gente vai observar então que ele acabou então sendo enforcado, esquartejado, a sua casa foi destruída e depois eles colocaram sal, como se ele fosse mau. E a gente vai observar então que apenas por não ser rico, né, não ter uma boa condição financeira, tão rico quanto os outros que estavam envolvidos no movimento, ele acabou então sendo condenado como uma forma de mostrar
que os portugueses iam matar, iam perseguir qualquer pessoa que fosse contra Portugal. A gente vê que Tiradentes, ele acabou sendo tão destacado que ainda hoje nós temos um dia em homenagem a ele, dia 21 de abril. A gente tem aí, foi na proclamação da República que mitificaram a sua figura. Era o herói perfeito para o novo regime. A gente vê que quando o Brasil se tornou uma república, muitos anos depois, a gente vai observar que esse movimento de Tiradentes, a Inconfidência Mineira, Tiradentes ele foi considerado como se fosse um herói da sociedade brasileira, que tinha lutado e acabou sendo morto porque desejava a independência do Brasil. A gente vai observar que esse movimento ele nem foi colocado em prática, mas esse movimento ele já marcou a necessidade e principalmente a luta da população brasileira de lutar e de principalmente conquistar os seus direitos e que alguns anos depois iria se tornar independente. Então a morte de Tiradentes, que foi um dos líderes da Inconfidência Mineira, que lutaram pela independência do Brasil, sem dúvida, ele merece ser lembrado como dos líderes e também que lutaram para que o Brasil, alguns anos depois, viesse a se tornar um país independente. A gente vê que a imagem dele ele é bem parecida com a de Jesus, mas que ele não tem essa imagem. A imagem de Tiradentes ela foi colocada assim, exatamente foi criada para aproximar de Jesus e dar uma impressão de que realmente ele foi um herói. Então, por isso que ela tem essa imagem. Mas a gente vê que ele não tinha um cabelo longo, não tinha uma barba grande, até porque ele era um soldado, e a gente vê que os soldados têm cabelo curto, mas